Bom, eu estava refletindo sobre fachadas de vidro e etc. E aí eu comecei a pensar que tem coisas que são muito óbvias, mas por causa do dinheiro, o pessoal faz diferente. Tipo assim, hoje em dia, muitas casas e tudo mais estão sendo feitas exclusivamente para vender rápido, para se conseguir o dinheiro, para ter retorno financeiro, né, de quem está construindo para vender. E quem vai morar lá, que se lasque, que compre um ar-condicionado depois e arque com as despesas pós-ocupação, né? Pós-ocupação. E depois da obra pronta, a construtora entrega a casa, o construtor, sei lá quem está fazendo a casa, entrega a casa e beleza. Aí quem comprou a casa e vai morar, que se vire com o que tem que fazer depois. Esse pensamento, a gente fica assim, eu fico pensando, pô, que bando de filha da puta, né, os caras. Mas pensa comigo, o cara também que tá vendendo a casa, que tá fazendo a casa para vender, às vezes é um cara pessoa física, ele não tem empresa ainda, e ele quer prosperar na vida dele. E ele quer ganhar um dinheirinho ali e cuidar da família dele e viver com dignidade e tudo mais. E não quer ser empregado de ninguém, entendeu? Então ele vai fazer isso e ele vai ver a casa que vende. E qual que é a casa que vende? É uma casa que ele vai gastar um dinheirão fazendo um telhado aparente, com beirais grandes e tudo mais? Ou é uma casa que vai ser bem enxuta, tem a platibanda ali, tem a fachada de vidro, vidro pra caramba e tudo que é lado, e vai ser uma sauna, mas ninguém tá nem aí pra isso. O pessoal só quer achar a casa bonita porque viu na revista tal, no site tal, e viu no exterior, né, naqueles países frios, que realmente tem casas assim e que fica realmente muito bonito e que é muito útil para os países frios. Mas nós não estamos num país frio, certo? Nós estamos num país tropical. Só que o cara que está fazendo a casa desse jeito, ele não está preocupado com o bem-estar da pessoa, não está preocupado com a sustentabilidade, principalmente a longo prazo, né? O cara está preocupado se ele vai vender a casa em um mês, 3 meses, 6 meses, um ano. Entendeu? Ele quer vender a casa o quanto antes para pegar o dinheiro e comprar outro lote e fazer outra casa. O cara que eu digo assim, que está fazendo em pessoa física, né? Financia a casa, aí vai lá, constrói a casa, depois vende, aí pega o dinheiro, financia outra casa e vai assim. Eu não vejo isso como uma coisa errada, não. O cara, pô, ele tá trabalhando, ele tá correndo atrás de fazer o dele ali. E também isso vai também assim até a construtora, que é um pouquinho um nível acima, né? Não estou falando de grandes corporações, grandes construtoras que já entram em negociação com o governo, nada disso não. Estou falando de gente normal que às vezes não é tão pequena no sentido financeiro, tá? Estou fazendo juízo de valor de ninguém aqui não, mas também não é tão grande assim, a ponto de ter que negociar com o governo. Estou falando um cara que começa na pessoa física ali, depois ele vai abrir um CNPJ e faz tudo certinho, bonitinho. O cara quer vender, e como ele quer vender, ele vai procurar saber o que as pessoas mais compram. Então, no final das contas, se você está procurando uma casa que tem a parede toda de vidro, a fachada toda envidraçada e tudo mais, a culpa é sua, entendeu? Depois quem vai se lascar é você. Você vai morar lá dentro e vai ter que comprar ar-condicionado para todos os cômodos e a conta de luz vai vir um absurdo, mas a culpa não é do cara que construiu a casa, não. Porque se esse tipo de casa não vendesse, o cara ia construir a casa com telhado aparente. O cara ia construir uma casa que tem a preocupação de saber o lado que o sol nasce e o lado que o sol se põe, porque ninguém dá bola para isso.
até morar na casa, né? Aí tudo vira uma surpresa. Tipo assim, por coincidência, esse lote aqui, a frente dele é virada para tal posição. Aí o cara pega um layout pronto da casa, pega na internet, pega uma coisa que achou bonito e não analisa nada e só vai replicando, entendeu? O construtor que faz tanto financiando pelo CPF dele, né? Particular, assim, ou o cara que tem uma construtora mesmo. Ele está preocupado em vender, cara, e fazer o que vende. Então, se o cara fez o que vende, beleza. O dinheiro está girando para ele, tá tudo bem. E ele não é um cara maldoso por isso, não. Ele não é um cara horrível por isso, não. Ele simplesmente faz o que vende. Agora vamos supor, você tem esse livro aqui, ó, negócio, coisa, sabe, tem coisa que é bem óbvio, assim, entendeu? Você lê um pouquinho, igual, eu sou estudante de arquitetura. Esse aqui foi o primeiro livro que eu li de arquitetura. Eu não era estudante de arquitetura ainda. Eu comprei o livro e falei assim, pô, eu tenho interesse, né, nessa área. Eu quero saber como é que funciona esse negócio de arquitetura e tal. Eu quero saber como funciona isso. Então, eu vou, não sei porque que eu tô de fone até agora, não sei por quê, enfim. Aí eu peguei e li esse livro aqui, Manual do Arquiteto Descalço, do Ian Van Leyen. Não sei se o nome dele é esse, sim, eu falei desse jeito, talvez tenha errado, mas enfim. O cara explica aqui várias coisas da arquitetura vernacular brasileira, que ele morou no Brasil muitos anos, entendeu? O que que acontece? Você vai fazer tudo que está no livro? Não vai, cara. Isso aqui é arquitetura vernacular. Você vê um monte de coisa aqui que você faz em lugares assim que muita gente nem vive. É fora da realidade do que a gente está falando aqui. Mas você pode tirar muitas coisas provenientes desse livro. Você não vai ficar fazendo casa de bambu aí na sua cidade, no seu bairro, não. Entendeu? E talvez nem de madeira e tal. E talvez nem você vai usar métodos de impermeabilização que foram descritos no livro. Mas isso serve de base para você saber o que que você vai usar e principalmente analisar o que que tem no mercado aí para você poder comprar e você usar na sua obra. E outra coisa também, você vai saber analisar uma casa que está à venda para ver se ela cumpre pelo menos alguns dos princípios básicos da arquitetura de cada região. Então, você faz uma casa é, no sul do país, é diferente de você fazer uma casa no norte do país, no nordeste, entendeu? É diferente. Tem regiões que são quentes e úmidas, tem outras que são quentes e secas, tem outras que são frias e úmidas, e assim por diante. Então, aqui nesse livro, ele mostra muita coisa de como que se trata um terreno em aclive, um terreno em declive, como que você vai tratar aqui, por exemplo, onde você precisa fazer uma casa que tenha um telhado aparente, que vai ter um beiral grande ou um beiral curto, ou se a casa vai ter um jardim no centro, ou se pode ser do lado de fora, como que você vai arborizar, como que faz o fluxo você faz a manipulação do fluxo do vento, entendeu? Aí você tem que saber os ventos predominantes que tem na sua região, você tem que saber como que é a incidência do sol, onde o sol nasce, onde o sol se põe, entendeu? Referente ao lote que você quer construir, se o lote é plano, se o lote é em aclive, se é em declive. Então você tem que ver todas essas coisas para você não ficar perdido depois e comprar uma casa, dar o dinheiro da sua vida lá, você junta lá, sei lá, R$ 100.000 para você dar de entrada numa casa. Pô, juntar R$ 100.000 não é fácil não, cara. É muito difícil. Aí tu vai e junta 100 pau. Aí você vai lá na caixa e dá de entrada lá, ou no banco que você quiser, e você dá de entrada lá na sua casa. E vai trabalhar igual um cachorro para pagar é, essa casa aí em 35 anos ou menos, se quiser amortizar e tudo, se conseguir. Aí para você viver numa casa ruim,
Então você tem que ter, né? Tem que ter parcimônia, tem que ter discernimento. E esse vídeo eu estou fazendo assim, não estou fazendo para arquiteto, não estou fazendo para construtor, porque o arquiteto, o construtor, ele vai se basear no que o cliente dele quer. Porque se o construtor fizer uma casa do jeito que ele já faz e não vender, ele vai procurar fazer de outro jeito, entendeu? Então, se o cara está fazendo casa para vender, as casas estão tudo feias, né? E não funcionais, mas tá vendendo, foda-se, o cara não tá nem aí se tá vendendo, se é bonito, se é feio, ele quer saber de vender. E ele não tá errado, ele tá certo. O vendedor quer vender. Agora, se o comprador for exigente ao ponto de olhar, se não, essa planta aqui foi bem feita, essa casa areja bem, essa parede está sem mofo, ó, tá legal, não tem mofo na parede. Isso aqui está bem impermeabilizado. Esse telhado aqui possibilita tal coisa. O ar-condicionado aqui vai ser usado em poucas épocas do ano. Isso aí, cara, é coisa do cliente ver. A pessoa, a gente tem mania de achar que todo mundo tem que entregar tudo de mão beijada pra gente, cara. A gente ficou mal acostumado, entendeu? Só que você tem que se aprender a não ser passado para trás. Parece que você não é brasileiro. O brasileiro, a vida dele é tentar não ser passado para trás. Entendeu? Eles põem o pé na rua, já tem alguém tentando passar ele para trás. É isso aí, o brasileiro é isso aí, entendeu? Não dá muito para ser muito ingênuo, não. A gente é, às vezes, também somos humanos, né? Aí a gente toma na tampa de vez em quando, entendeu? Isso acontece, realmente acontece. Mas, a rigor, você tem que ficar mais esperto, cara. A gente tem que ficar mais esperto. Então, assim, se você tá vendo, você vai na casa, vai visitar uma casa, assim, vai no finalzinho da tarde, ver como é que tá o sol lá. Não vai ter janela, às vezes vai ter só construindo ainda, né? Vai ter só construção. Mas observa, vê o tanto de sol que bate, aonde que bate. Se tiver tudo rebocadinho, dá uma olhada no alicerce ali em volta, assim, ó, da casa, do lado de fora ali. Vê se a parede está mais escura do que a parte de cima, se tem água dentro da parede, se tem umidade, entendeu? Vai reparar nessas coisas, sabe? Entra na casa, abre uma gretinha da janela e vê se vai ventilar bem. Abre a janela toda e vê o tanto de ar que entra, entendeu? Observe essas coisas. Observe em volta da casa, na quina da janela, e vai fazendo essas coisas, entendeu? Presta atenção nisso, porque, igual eu peguei exemplo desse livro aqui, ó, é um livro só, né? Que eu estou dando de exemplo. Em outros vídeos eu dou exemplo de outros livros. Mas isso aqui, ó, isso aqui é para você ficar esperto. Isso aqui é para você saber o que que você deve observar na casa antes de comprar e o que que você deve esperar de um projeto antes de fazer, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você goste. Valeu!